Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão aqui no Zoom, às pessoas que estão aqui no Instagram. Bem-vindos a mais um encontro nosso, né, do como resolver seus problemas, hoje com um tópico bem interessante mesmo. E para a gente começar, tá, eu gostaria só de saber aqui, tanto as pessoas aqui do Zoom como as pessoas aqui do Instagram, por favor, escrevam para mim de onde vocês estão falando e se você está vindo aqui pela primeira vez, ou primeira vez que você está participando desses encontros mensais. Vamos lá, opa, tem que abrir aqui, cadê? Tá aqui. Então temos gente de Niterói, a Cristina, a Carolina, Itatiba, Ilhabela, primeira vez, a Ana, legal, bem-vinda, Ana. Ribeirão Preto, a Larissa, São José dos Campos, também primeira vez. E gente aqui do Instagram, pessoal. Vamos lá, vamos se movimentar um pouquinho aqui, tá? Itararé, que legal. Tá? Aracaju, que legal. Tá? Minas, primeira vez. Tá? Itacaré, Bahia. Curitiba, primeira vez. Também Canoas. Pô, que legal. Gente do Brasil todo. Recife, Nívea, também primeira vez. Vinhedo, ótimo, que legal. Segunda vez aqui, alguém lá de Londrina. Que legal, que legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Aras Praguian e estou nesse movimento que é o movimento da Era Dourada, o GAN, também conhecido como GAN, há 20 anos. E a ideia aqui, nesses encontros mensais, é a gente trazer um pouquinho, né? Trazer um pouquinho desses ensinamentos de Ama Bhagavan, para dar uma visão assim, um pouco mais prática, para te trazer coisas, né, que a Bhagavad falam para o nosso crescimento espiritual, mas também tenta trazer isso também para o nosso dia a dia. Porque, na verdade, a gente está aqui nesse planeta e tem que viver o nosso esse dia a dia, né? Com todas as dificuldades, com todos os desafios que essa vida nos traz, para que tornar essa vida mais leve e também crescer na parte espiritual. E hoje a gente vai lidar com um tema assim bem interessante, que está bem ligado a esse nosso propósito, o propósito de a gente estar aqui nesse planeta, que é o nosso crescimento. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, o pessoal do Zoom, né? O pessoal do Instagram, infelizmente eu não consigo compartilhar a tela com vocês, só um momentinho. Cadê? Tá. Então, o tema de hoje, assim, e quem está aqui, principalmente aquele que está aqui pela primeira vez, né? Geralmente eu faço a apresentação, explico algo que vai demorar uns 30 a 40 minutos e depois eu abro para as perguntas, tá? Então, se surgir alguma dúvida, deixa somente anotado e no final vocês colocam no chat. Mas vamos lá ao tema de hoje. A jornada do ser, os novos estágios da consciência. Nós, gente, nós estamos nesse planeta. Tudo tem um propósito. E o propósito de nós estarmos neste planeta, vivendo aqui nesse planeta, também chamado de Karma Bhumi, é crescer. Nós estamos aqui para crescer como ser. E esse crescimento, ele é uma jornada, né? É uma jornada, não é algo que acontece apenas nesse momento, ou apenas nessa vida, mas é uma jornada para que esse ser, que não é esse corpo que nós temos, esse ser, que a gente pode chamar de alma, ele vá crescendo, se tornando melhor, né? Se tornando mais e mais próximo da luz. Eu vou mostrar quais são essas etapas, tá? Vou comentar rapidamente, vou aprofundar um pouquinho em cada uma delas, né? O objetivo aqui não é ir muito mais fundo, e também tem coisas que eu não consigo falar também, porque não estou nesse estágio, tá? Mas no mínimo para vocês entenderem que existe uma jornada e tem algo que sim, que a gente pode fazer para aproveitar esse momento aqui nesse planeta, para realmente crescer. Deixa eu deixar isso aqui aberto. Tá. Antes de, né, de falar
quais são essas nove etapas ou esses nove níveis, algumas considerações, né? Então, como eu comentei antes, é uma jornada do ser. A gente pode falar também, usar a palavra alma. Dentro do Gantt não usa muito a palavra alma, mas vamos falar a jornada de um ser, que não é apenas nessa vida, mas durante várias vidas, em várias voltas, tá? Talvez para esse planeta. E outra coisa que vocês vão precisar entender, principalmente quem está aqui pela primeira vez, é um ensinamento de Bhagavan que fala que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. A gente vai falar de uma jornada que é interna, ela não é externa, tá? Porque o externo é apenas uma consequência do que está acontecendo dentro de você. É apenas um reflexo. Ou seja, em função do que está acontecendo no nosso mundo interior, eu vou falar bastante disto, a gente acaba atraindo situações na nossa vida, atraindo situações para esse mundo externo. Situações talvez mais dificuldades, quem sabe em relacionamento, é, talvez alguns problemas de saúde, dificuldades financeiras, obstáculos desnecessários, muita coisa a gente acaba atraindo para a nossa vida, tá? Em função de algo que nós temos dentro. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para essa parte interna nossa. Porque é aí que acontece o crescimento. O crescimento, eu não estou falando de algo aqui externo, de você ganhar mais dinheiro, que é bom, tá? De você crescer do ponto de vista profissional, que também é bom, tá? Mas entender que uma mudança interna pode melhorar muitas coisas que acontecem aqui fora. E também eu vou usar muito, né? Eu vou estar usando a palavra eu, no sentido do self, né? Que aqui eu vou falar que é igual a mente, e aqui trazer algo um pouquinho a mais, né? Que o eu não é um indivíduo. O eu é um conjunto que a gente chama de personalidades. Personalidades, você tem uma personalidade de um pai, de uma mãe, de filho, você tem uma personalidade de um trabalhador, você tem uma personalidade, ainda tem dentro de você personalidade de quando você tinha 5 anos, 7 anos, ou seja, nós temos um mundo aqui dentro, nós temos uma multidão dentro de nós. Então, eu vou só dando assim, vamos dizer assim, um frame, né, como chama, um enquadramento de certos termos que eu vou estar usando, tá, para poder explicar essa jornada, tá bom? Então vamos lá. Quais são essa jornada? Quais são essas nove níveis? Né? Lembrando que ele não acontece de uma vez só, né? Ele vai acontecendo talvez por várias vidas. Mas a gente está numa situação hoje que muita coisa pode acontecer apenas nesta vida. Eu vou falar mais sobre isso para frente. Então, vamos lá para os 9 estágios da consciência. O primeiro é aquilo que a gente chama do ser inconsciente. Depois vem o ser consciente. Depois o ser transformado. O ser desperto. O ser iluminado. O ser em unidade ou ser de unidade. O ser de luz. O ser espacial. E ser um com a grande luz compassiva. Eu vou explicar até o 6, tá? O 7, o 8, né? Isso é algo que acontece além, não aqui, né? É além desse planeta, né? Além desse corpo, tá? E vou falar rapidamente do ser um com a grande luz compassiva. Tem uma pessoa aqui no Instagram que está perguntando qual é o meu nome. Né? O senhor você não precisa colocar, não, tá bom? É, é o Aras Pragyan, né? O Aras é meu nome, Pragyan é meu nome espiritual. Eu uso os dois. Então, vamos lá, conhecer um pouquinho mais sobre o ser inconsciente. Que é o estágio inicial, tá? É o estágio onde praticamente a humanidade toda está nesse estágio de inconsciência. Inconsciência do quê? De que existe um mundo interior.
são pessoas que não olham para dentro. Eles só estão voltados aqui para fora. E com isso, eles olham o quê? Quando surge um problema, quando surge qualquer tipo de dificuldade, ele acha que a culpa é algo externo. Ou seja, talvez a culpa é do governo, a culpa é dos pais, a culpa é do empregador, do chefe, ou uma situação X, tá? Ou seja, todos nós enfrentamos obstáculos na vida, evidentemente, problemas existem, isso é uma característica desse planeta, desse plano, isso apenas são desafios para a gente ir crescendo, mas muitos desses desafios, pela inconsciência da maioria das pessoas, são eles que estão atraindo. Mas eles não percebem isso. Como eu comentei antes, né? O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Como eles não olham para dentro, eles acham que a culpa é dos outros pelos problemas. E vocês aí já, por acaso, já culparam outros pelas situações que vocês estão passando? Vocês já olharam e falaram, puxa, não tem nada a ver comigo, foi o outro, ou foi uma situação, ou foi o governo, ou foi a empresa que causou isso para mim? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Pensa um pouquinho sobre isso. Então, são seres que estão colocando a culpa sempre em situações externas. Por quê? Porque eles não têm consciência das suas próprias dores. Quando eu falo de um mundo interior, gente, é um mundo quando você começa a olhar, você vai verificar que muitas mágoas que você ainda carrega, você vai perceber dores, um sofrimento que está ainda dentro de você, talvez uma situação que você passou quando tinha 5 anos de idade, quando você pediu algo para o seu pai disse não. E por qualquer motivo você se sentiu magoado com isso. E ainda está vibrando isto dentro de você. Você não tem consciência disso, mas essa mágoa ainda está lá dentro. Aquela situação com o pai ainda está vibrando aí. E, como eu falei, o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. E por causa disso, algo está sendo atraído para você. Talvez, sei lá, não dá para afirmar o que é, mas talvez você comece a entrar em situações onde as pessoas falam não para você, porque você está de uma forma inconsciente, está sempre repetindo aquela situação de quando você passou quando você tinha 5 anos de idade. E, né, ou seja, não está olhando para dentro, não vê, como eu falei, a mente, não vê esse eu e não vê essas várias personalidades. Eu já ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, que estão aí dentro. E como eu comentei antes, gente, essa é a situação de praticamente de toda a população deste planeta. 8 bilhões de pessoas inconscientes. Tem um 0,0 algum por cento aí que está em outro nível, mas a grande parte da humanidade está neste nível. E por causa disso, o mundo está do jeito que está, com guerras, com calamidades, com brigas dentro dos países, ou seja, as pessoas, muitos conflitos, né? Um, o sim e o não, um que olha para um lado, outro que olha para o outro, que não aceita, as pessoas não aceitam do jeito que elas são, tudo por causa dessa inconsciência das pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Aí que vem o, o primeiro nível de transformação, que é se tornar consciente. Consciente de como o seu eu, né, a sua parte interna, a sua mente funciona, né? De como a sua mente funciona, os mecanismos da sua mente. E quando eu falo de mente, eu estou falando do eu, né? Porque você não se conhece. Você é um estranho para si mesmo. Então, esse agora é o momento de você começar a se conhecer. Porque hoje, né, do jeito que o mundo está estruturado, a gente se reconhece em função do que está acontecendo aqui fora.
A gente se reconhece em função do trabalho, a gente se reconhece em função de ser filho de tais pessoas, de ser pai, de tais pai ou mãe de tais crianças, né, de estar em tal família, de estar em tal país. Ou seja, a nossa percepção de um eu é em função de coisas externas. Só que esse eu externo, na verdade, é apenas uma fachada, é apenas é um teatrinho. Estou falando do eu verdadeiro. O que que tem aí dentro? Aí dentro você vai perceber que tem mágoas, que tem dores, que tem sofrimento, que cada uma dessas mágoas, dores, sofrimentos, posicionamentos, ideias, são personalidades distintas. E essas chamadas personalidades, que eu estou falando, chamando de uma multidão, elas ficam conversando a todo instante, brigando entre elas. Como assim brigando? Ué, você não entra, às vezes, em conflito? Por exemplo, quando você acorda de manhã, vou, você pensa, bem, que roupa eu vou pôr? Aí eu ponho essa camisa ou aquela camisa? Ah, se essa aqui vai bem com essa calça ou com essa outra calça? Tá? Isso é um conflito. Estou colocando algo bem simplinho, tá? Mas é um tipo de conflito, onde imagina isso com outros temas mais, vamos dizer assim, mais importantes, tá? Onde você está brigando consigo mesmo, tá? Né? Tá? Eu devo fazer isso, eu devo fazer assado? Qual comportamento? O que que eu devo falar? Ah, né, puxa, eu não posso sentir isso, eu estou sentindo inveja, né, daquela pessoa que conseguiu uma promoção, mas eu não posso sentir essa inveja, né? Isso não é legal, ou seja, você começa a brigar com você mesmo. É muito importante, gente, te dar esse passo. É muito importante de sair dessa situação. Não sei quem eu sou, não sei o que existe aqui dentro, para ver o que existe aqui dentro. Se você quer ter uma mudança, o primeiro passo é ver o que existe aí dentro de você. E já eu garanto, já posso afirmar, o que você vai achar, você não vai gostar. Não está dentro daquilo que nos foi apresentado na sociedade, do bom e do ruim. Você vai ver muitas coisas que você não vai gostar. Você vai ver a sua inveja, você vai ver a sua ganância, você vai ver o seu individualismo, tá? Tem tudo isso e todos nós temos isso. Mas se você não conseguir olhar para isso, isso não muda, tá? Gente, tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido, né? É, Só rapidamente teve uma pergunta aqui. Ah, isso é um processo reencarnatório? Sim, é um processo reencarnatório. Como falei, a gente não, né, todos esses estágios a gente não passa numa vida só. A gente passa por várias vidas. Porém, a gente está numa época que é possível ter muitas mudanças, de passar por várias dessas situações, ou vários desses estágios nessa vida. Vou falar isso mais no final. Como encontrar os conflitos dentro de você? Para e olha. Vou falar isso mais no final, tá? É, tudo bem até aqui, gente? Bem, vamos lá. Você começou a se olhar. Você começou a olhar para você. Vou chamar do seu eu verdadeiro, né? E você está vendo que esse eu verdadeiro tem essas várias personalidades. Tem um momento que ela tem uma postura de um pai, tem um momento que ela tem a postura de um filho, tem um momento que entra como o autoritário, talvez tenha um momento que entra como passivo, tá? Que são, como a gente dá o nome de personalidades. E você observa isso. Quanto mais você vai observando, e quando eu falo observar, é sem criticar, é só ver. Eu sei que é algo difícil, mas ver, tá? Ver, sem analisar. Você não precisa entender nada do porquê. Você só precisa observar. Dar um passo atrás e observar o que está aí dentro. E quanto mais isso vai acontecendo, mais você vai se reconhecendo
percebendo essas personalidades, observando as suas mágoas, o que que vai acontecer? Aí você começa a ir para um outro nível, que é o do ser transformado. No ser consciente, uma das coisas que você vai acabar observando é o seu diálogo interno, ou seja, essa conversa entre as personalidades. E muitas vezes você vai perceber que essa conversa, ela é uma conversa mais negativa, negativa sobre você, porque nós somos os nossos piores carrascos, tá? Internamente a gente fala muito mal de nós mesmos. Então você começa a ter consciência desse diálogo interno negativo, e quanto mais isso vai acontecendo, algo começa a mudar. Que no momento que você tem consciência dessa falação negativa, vamos colocar assim, e você simplesmente observa sem julgar, onde assim você acolhe, sim, é isso, tá? Eu tenho isso dentro de mim, né? Gosto, não gosto, não importa. Eu tenho isso dentro de mim. E isso sou eu agora. Talvez depois vai mudar, você uma outra coisa internamente. Porque a coisa interna é muito dinâmica. Então, no momento que você começa a reconhecer e acolher, algo começa a mudar. Ou seja, esse diálogo interno, ele começa a sair de algo mais negativo e vai se transformando em algo mais positivo. Ou seja, aquela multidão, aquele eu, né, que é composto dessas várias personalidades, tá? A conversa entre elas começa a mudar. A qualidade da conversa, ou do diálogo interno, começa a mudar, ficando algo mais positivo. Você é a multidão, tá? Vamos lembrar, você está descobrindo aqui o seu eu verdadeiro no momento que você se torna consciente. E você descobre que você é toda essa multidão que está aí dentro. Então, mas o que que acontece? No ser transformado, a multidão vai mudando. Ela não some, ela vai mudando. A forma dela conversar começa a ficar diferente. Aí você vai relaxando e você começa. É um negócio interessante, você começa a olhar mais para os outros. Você sai um pouquinho, né, desse autocentramento, desse egoísmo, e você começa a olhar mais para os outros, se preocupar mais com os outros. Aqui começa o chamado florescimento do coração. No item anterior, no ser consciente, a gente ainda é muito mental. E não tem nada de coração, ou muito pouco de coração. No ser transformado, o coração começa a se expandir. E tudo isso é possível simplesmente porque você está se tornando mais consciente. Aliás, essa ser consciente, gente, é uma jornada que nunca termina. Ele passa por todos os estágios, por todos os níveis. A todo instante você vai descobrindo algo a mais sobre você. Bem, aqui no ser transformado, o diálogo interno ficou mais positivo, você vai começando a se importar mais com os outros e o coração vai florescendo, vai se abrindo, há mais amor aqui. Aí vem um nível que seria do ser desperto, que aqui a coisa começa a mudar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais intensa. É quando nessa testemunha, ou nessa multidão, surge uma testemunha. Como assim? Você se torna testemunha de si mesmo. Ou seja, antes você tem um eu, né, que está grudado, se identifica com a multidão. Eu sou isso. Eu sou esse grupo de personalidades. Eu sou essa mágoa, eu sou essas dores, eu sou várias coisas aqui, tá? Mas no ser desperto, algo separa.
É como se você desse um passo atrás e observasse a multidão de fora e não se identificasse mais com a multidão. Você, você sabe que ainda é você, mas você não está tão mais identificado como antes. Você consegue olhar de longe. E no momento que você começa a olhar de longe, aquelas dores, aquelas mágoas, aquele sofrimento, eles cessam. A situação que causou a dor, a mágoa, tudo bem, existe uma memória da situação, mas não existe mais a emoção, porque você é uma terceira pessoa, olhando de fora. Ah, não é comigo. Estou vendo o que está acontecendo, mas não é comigo. E algo interessante vai acontecendo, porque como o seu coração, na etapa anterior, já começou a se abrir, você começou a sentir mais amor, você começa a sentir amor por esta multidão. Olha só que interessante. Você começa a sentir amor por todas essas personalidades que é você. Você começa a se amar. E quanto mais isso vai acontecendo, mais isso vai se intensificando. Aí vem o ser iluminado, que é o próximo estágio, onde aquela multidão começa a desaparecer. Aquelas personalidades começam a desaparecer. Existe, fica algumas, tá? A conversa interna já é algo mais agradável, mais gostoso. E isso vai desaparecendo até que não exista mais ninguém. Ou seja, o eu, né, não é mais a multidão, não é mais essas personalidades. O eu é vazio, o eu é silêncio, o eu é paz. Esse se torna quem você é, um vazio, silêncio e paz. Ah, mas e a mente? Ela vai vir quando você precisar. A mente é importante, mas você precisa dela para quê? Para coisas práticas. Ah, eu vou viajar. Tá bom. Preciso me planejar, preciso me organizar para poder viajar. Tá? O que que eu preciso? Para onde eu vou? Ah, para tal cidade. Vou de avião, vou de carro, vou pegar um ônibus. Tá? Ah, vou de avião. Tá bom. Qual empresa aérea? Quais são os horários? Qual o valor? Né? Eu vou parcelar, vou pagar à vista? Tá? A mente é boa para isso, para essa organização. Mas tem momentos que a gente não precisa dela. Então ela está quieta. Aí que é o silêncio. A mente vem quando você precisa. E quando você não precisa, está quieta. Pois ela não é mais você. É apenas um recurso para você poder atuar nesse mundo. Isso aqui eu já estou entrando em coisas assim mais, vamos chamar assim, mais sutis, tá? Como a gente não está nesse estado, você quer ver se é um pouquinho difícil, né? Tá entendendo. Mas tenta imaginar só essa parte da multidão, né? Antes eu me identificava com uma multidão. Agora, depois eu comecei a olhar lá de fora, que eu ser desperto, e agora essa multidão está indo embora. E o que sobra é silêncio. Esse silêncio sou eu. E aí, o ser em unidade, onde não existe mais um eu. Você é tudo. Você é a árvore. Você é as plantas. Você é os animais. Você se vê no outro. Você é as pessoas. Tá? Já percebeu? Já, como eu falei, é um outro nível. É um outro nível. Tá? Você, né, não existe mais. Só existe a experiência de ser a árvore, a experiência de ser a planta, aquele animal, aquela outra pessoa, tá? Agora imagina o seguinte,
Se você está nesse nível, aliás, não precisa nem chegar nesse nível, né? Já no ser desperto, como é que fala? Os conflitos externos começam a diminuir, começam a acabar. Por quê? Internamente, seu conflito está diminuindo também. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Se o meu conflito interno está diminuindo, vai diminuir os conflitos aqui fora. Quando isso acontece com você, é o seu mundo, né? As pessoas mais próximas do seu trabalho, da sua família, esses conflitos diminuem. Quando você está falando de milhões de pessoas nesse estado, a gente transforma o planeta. E o planeta, né, a humanidade começa a evoluir junto. Então vamos lá, gente. Tá? Como eu falei, eu vou chegar a um ser de unidade, porque ser de luz não tem como explicar. Tá? Eu não tenho essa experiência, porque só depois que você deixar esse corpo, né, tiver em outro plano, um ser espacial ainda mais. E o ser um com a grande luz compassiva, para quem já acompanha aqui o GAM, o Movimento da Era Dourada, a gente fala muito dessa grande luz compassiva. A grande luz compassiva é essa reunião dos grandes seres santos, sábios que já habitaram esse planeta. Só para dar exemplo de dois, a gente está falando de um Jesus, um Cristo, e está falando de um Buda. Pelo menos são os conhecidos dentro daqui da nossa eh, dessa época que nós estamos vivendo. Mas não estou falando só desses dois. Estou falando de talvez de outros milhares ou milhões de outros seres que chegaram em níveis iguais a esses dois ou até superiores, tá? Que fazem parte dessa grande luz compassiva. Ou seja, a nossa jornada desse ser ou dessa alma, né, que é um termo que eu usei, é chegar lá, se fundir à grande luz compassiva. Do ser inconsciente até o ser em unidade, isso ainda é possível, basicamente nesse plano. Lógico, quanto mais elevado, mais difícil, né? Bem, qual o primeiro passo? Como fazer esse caminho? Porque, como eu falei, todos nós, ou a grande maioria da população, está no nível de ser inconsciente. Como criar essa jornada? Por que a gente está sempre voltando para o planeta? Porque a gente está sempre nesse nível. Ou seja, não está aprendendo a lição. Talvez está conseguindo coisas boas aqui fora, no mundo exterior. Talvez conseguindo prosperidade, conseguindo dar conforto para a família, coisa assim. Tá? Mas do ponto de vista interno, não está havendo mudança nenhuma, ou muito pouca. Então, por isso que a gente sempre fica voltando para o planeta, né? Para voltar para poder estar crescendo. Agora, como crescer, então? A Alma Bhagavan, eles têm essa frase que é o seguinte: ver é ser livre. Ver é ser livre. Ver o quê? Ver o que está acontecendo dentro de você. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ser consciente do que está acontecendo dentro de você. É ver o que está acontecendo dentro de você. Tá? Ver o que está acontecendo dentro de você. O que você deve fazer para que isso aconteça? Tá? Se dê, olha para o seu dia, se dê 5 minutos. Preferência várias vezes durante o dia. Mas se conseguir uma vez, está ótimo. Para, senta e fecha os olhos e se observa. O que você vai ver no início? Você vai ver que você tem uma mente acelerada, tá? Que você fica pensando em várias outras coisas. Vai começar a pensar, poxa, mas que eu estou perdendo meu tempo sentado aqui, que eu vou, não estou fazendo nada, não posso ficar sem fazer nada. Você vai ver toda essa conversa que está acontecendo aí dentro. Fica vendo? Fica parado, aí se observando. De repente você vai perceber que você entrou nessa conversa interna, esqueceu do que você estava fazendo, volta, observa tudo o que está acontecendo. Esse vai ser o primeiro nível. Aí depois você vai saindo dessa agitação, você vai começar a perceber algumas outras coisas, algumas coisas mais sutis.
seus pontos de vista, seus julgamentos em relação aos outros e a você, tá? Observa, observa, sem comentar, sem condenar, né? Porque tipo, não posso ter esse pensamento. Não, você já teve o pensamento. Então, olhe o pensamento, acolha esse pensamento, veja esse pensamento, apenas isso, tá? Quanto mais você vai conseguindo ver, você vai se aprofundando cada vez mais dentro de você. Aí você vai descobrir um mundo aí dentro que, tá, você não tem ideia. Você não tem ideia. E se você tem algum tipo de conexão com o divino, seja lá qual o nome que você dá para o seu divino, peça ajuda para o seu divino. Todo trabalho que o GAN, Movimento da Era Dourada, né, que é o movimento de Ama Bhagavan, todo o trabalho que é oferecido, seja as transmissões de Ananda, seja o curso Dádiva, né, que aconteceu agora, nesse domingo, tá? O 81 mil Diksha Yagna, o Alaya Darshan, como eu falei, as transferências de Ananda e de estado de pico, tá? Tudo isso tem um propósito principal: ajudar você a dar esse primeiro passo de consciência, de se olhar, de se olhar, de se olhar, de se aprofundar em quem você é, né? E se conhecendo sem se julgar. E quanto mais você vai se conhecendo, aí começa todas aquelas etapas. Você é consciente, você vai se aprofundando, você vai para um ser desperto e assim por diante. Mas você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Observa. Você não tem mais nada para fazer. O segundo passo, vou dar um segundo passo, é pedir ajuda. Por que tem que pedir ajuda para o divino? Porque muito do que eu falei aqui, principalmente quando a gente nível naquela parte do despertar, ele envolve uma mudança na forma do seu cérebro funcionar. E para isso acontecer, você precisa de uma ajuda. E só o divino pode fazer isso. Não está nas suas mãos. A não ser que você esteja fazendo essa prática por 500 anos aqui nesse planeta, indo e voltando, fazendo sempre a mesma prática. Aí isso é até possível. Mas se você quer algo mais rápido, mais fácil, peça ajuda. Mas você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo começa com consciência. Se conheça, olhe para dentro, veja, acolha, não julgue, seja o que for que você está vendo aí dentro. Tá? Eu sei que a gente vai julgar no início. Eu sei que não é fácil, mas quanto mais você vai fazendo, mais fácil vai ficando. E mais transformações vão vindo. E para ajudar, e para a gente estar encerrando também, né? Já tem uns 40 minutos aqui e começar com as perguntas, né? Participe dos eventos que o GAN oferece. Te oferece várias coisas, como falei, né? Para ajudar para você se tornar mais consciente. Temos eventos gratuitos e também temos eventos pagos. Temos a Transferências de Ananda, que acontece aqui pelo Zoom todas as quartas e domingos, às quartas, 9 horas da noite, e domingo às 9 da manhã, aberto para todo mundo. Mesma coisa com a Transferência do Estado de Pico, que acontece às quintas-feiras, às 9 horas. E a gente vai ter um evento presencial, isso para o pessoal de Curitiba, tá? Isso eu vou falar depois, né? Primeiro deixa eu falar do Ananda Day. No dia 14 agora de novembro, porque o mês de novembro, no GAN, é conhecido como o mês da gratidão. E no dia 14 de novembro é o dia da gratidão. Então a gente vai ficar o dia inteiro com transferências de Ananda, aberto para todo mundo, gratuito, pelo Zoom. Isso aí vai ser divulgado, né? A gente ainda vai divulgar para vocês, tá? Onde vocês podem ficar o dia inteiro recebendo Ananda, ou só entrar uma hora ou outra, vai ser de hora em hora. Depois vocês vão receber mais informações. E para quem é de Curitiba, no dia 23 de novembro, tá? Aí é presencial. Todos os outros são online. Esse do de Curitiba é presencial, tá? Vai ter esse evento que é o Ananda Diksha, que é um outro tipo de Ananda, de transferência de Ananda, muito legal, muito intenso. Já aconteceu em Curitiba uma vez no Rio, aqui em São Paulo já foram duas vezes, e a gente vai estar fazendo sempre que possível. E se você está próximo de qualquer uma desses lugares, né?
Participe, porque é bem mais forte do que o que acontece no online, tá bom? Mas já falei bastante, agora é a hora de ouvir, saber de vocês. Quero saber das suas dúvidas, das suas perguntas. Deixa eu tirar. Deixa eu ver aqui. Tive uma pergunta logo no início, muito bem. Ah, Logo no início me perguntaram, quando a gente tenta dar o melhor e o mesmo assim o ciclo se repete. Por que será que os ciclos se repetem? Porque você não tem consciência interna. Você não sabe o que existe internamente, novamente, né? O nosso primeiro passo é a consciência. O que existe internamente que situação, talvez na sua vida que você passou, que você criou uma certa ideia, um certo posicionamento interno, tá? Que está atraindo essa situação. Se algo está se repetindo, gente, porque existe é um padrão. Se existe um padrão, é porque tem algo interno que está atraindo isto. E como lidar com isso? Olhe para dentro, se conheça. Aí faça aquilo que eu falei antes, né? Se dá alguns minutos por dia, para e olhe. Hum, Só para dar uma dica a mais. Aproveita, talvez se teve alguma situação, algum conflito, teu dia, ou durante a semana, para e observe dentro de você. Poxa, o que que eu pensei? O que que aconteceu? Esquece o outro, né? Desculpa. Esquece o outro. Observa. O que que fez com que eu respondesse dessa forma? Por que que eu respondi assim? Por que que eu fiz assado? Observa internamente. Não tente justificar aqui fora. Observa. Você vai se surpreender com as mudanças que isso pode trazer. Lógico, gente, é prática. É prática. Como você encontra esses conflitos dentro de você? É, para se olhar, tá? Principalmente quem faz terapia. Olha, você pode fazer terapia, mas entenda o seguinte, né? Que quando a gente fala aqui de ter consciência, a gente não está querendo que você mude o que está dentro. A gente só quer que você observe o que está dentro. Olha, se é algo muito incômodo, tá bem? A terapia vai te ajudar nisso. Mas o principal não é querer entender a situação interna, porque senão a gente a gente volta para a mente. O objetivo não é isso. O objetivo é apenas observar, porque a mágica acontece na observação. E na observação vem a aceitação. É, Deixa eu pegar algumas perguntas aqui do Instagram. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma aqui. Como ter mais abundância na nossa vida em todas as áreas? Gente, eu vou responder praticamente sempre do mesmo jeito. Observa o que está dentro. O que existe em dentro de você que atrai escassez? Como é que você pensa? Como é que você sente em relação à abundância ou à riqueza? Muitas vezes a gente tem, ah, ser rico não é bom. Ah, quem ganha muito dinheiro porque roubou. Ah, eu não quero ser ladrão, ser conhecido como ladrão. Gente, né? Observa o que está aí dentro. Porque uma coisa é o que a gente fala aqui fora, outra coisa é o que está passando aqui dentro. São dois mundos diferentes. Então, de repente, você vai discutir. Gente, uma vez, eu tive uma situação que foi tão forte, desses insights, são insights que a gente começa a ter, que foi num processo, estava acontecendo lá na Índia, lá na Oneness, e de repente, tipo, no meio do processo, me cai uma ficha, tá? Que era o seguinte para mim: Deus me deixa em segundo lugar. Gente, era isso que eu tinha dentro de mim. Deus me deixa em segundo lugar. Ah, vai ajudar os outros primeiro, depois ele cuida de mim. Era algo assim. Vocês não têm ideia como que foi forte para mim esse insight. Tá? Lógico, né? Eu não briguei comigo mesmo, briguei com o divino, tudo bem. Tá? Mas as coisas depois foram, né? É aí que depois disso é que eu comecei a perceber
quantas coisas legais, quantos milagres já haviam acontecendo, já tinham acontecido na minha vida. E quanto mais ainda estão acontecendo. Ou seja, o quanto o divino, Deus, tá, cuida de mim. Mas antes eu tinha uma percepção que não cuidava. Então, como é que eu podia receber alguma coisa, né, do divino, se eu achava que ele não, não me deixava em segundo plano? Perceba, algo interno, criando uma barreira. Depois que isso foi visto, e isso foi se dissolvendo, não foi algo da noite para o dia, porque foi um processo que demorou uma semana, 10 dias dentro de mim. E aí que eu comecei a perceber quanto que muito pelo contrário, o quanto eu sou abençoado. Então, isso a mesma coisa vale para prosperidade, para saúde, qualquer situação sua que você vê como um bloqueio, tá? Olhe para dentro. O que que tem dentro de mim que pode estar atraindo esse tipo de coisa? Que, qual a minha forma de pensar? Qual o meu diálogo interno? Você vai se surpreender. Deixa eu ver aqui mais uma. Na maioria das vezes, sinto-me querer terminar só, mas não consigo ficar só muito tempo. Eu não entendi direito uma pergunta. Tenho julgado demais os outros. Como resolver isso que está dentro? É observar o que está dentro, muito que provavelmente você julga os outros é porque você se julga muito também. Observe esse julgamento que você tem sobre você. Vamos ver aqui, voltando aqui para o Zoom. Eu tenho que conseguir me ver e analisar, tá? Maria Cristina, tira o analisar, só fica no ver, não tem que analisar nada. Pensando nesse processo de crescimento espiritual, pensando nesse processo dentro dessa caminhar nesses estágios de consciência, o analisar não ajuda. O que ajuda é o ver. Porque no momento que você fica analisando, querendo entender os porquês, você volta para a mente. E a mente aqui, nesse trabalho, na espiritualidade, é o problema, e não a solução. Ah, tá. Como iniciar esse processo até chegar no silêncio da mente? Iniciar o processo, Lourdes, é aquilo que eu tenho falado, né? Aquilo que eu falei. Você dá 5 minutos, se olhe, vai se olhando, vai se olhando. O silêncio da mente vai vir rápido? Não, mas vai vir. Mas o silêncio da mente que acontece quando você está iluminado, que é o quinto estágio, né, se não me engano, que é o quinto estágio, tá? Ele depende de uma mudança no seu cérebro. E a mudança neurobiológica depende do divino, não está nas nossas mãos. Por isso que a gente fala também, entre em contato, cria uma conexão com o divino. Vamos ver aqui. Aqui no Zoom foi colocado já várias coisas, né, aqui do Dádiva, não, temos aqui transferência de Ananda, temos, né, ah, vários tipos de formas de receber Ananda, uma Ananda Diksha, pessoal de Curitiba, legal. O que de fato é a nossa alma? Hum, boa pergunta. Olha, tá, tem coisas que eu também não sei, tá bom, gente? Né? Mas pelo que o Bhagavan fala, ele não fala de alma. Ele fala de. é, ele também não usa o termo ser. Ele fala como fosse memórias, tá? Que vão voltando, vão se reciclando, tá? Então, eu não vou saber te responder alma, porque quando alma está muito ligado também a uma cultura cristã, né? E a gente não está falando de religião, a gente está falando de um processo de espiritualidade que é diferente, tá? Então, o que é a multidão? A multidão, Carolina, é você. É você que está dentro de você uma multidão, onde existe esse monte de personalidades. Você talvez com 5 anos de idade que teve algum tipo de trauma, tá? Hum, Você como como pai, como mãe, como filha, tá? Isso é a multidão que está dentro de você, que está sempre conversando, né? Que faz todo esse ruído interno, né? Essa falação interna. E você precisa ver isto.
né? Estão falando, perguntando qual é o significado de alma e espírito, também não vou entrar nisso, porque também foge aqui do tópico, né? Eu usei o termo porque alguém te usa para pra dar um pouco de entendimento, tá? O mais difícil é perceber que o problema está na gente, para poder pedir ajuda. Sim, Silvia, né? Realmente, a gente não foi educado para se conhecer. A gente foi educado para buscar aprovação fora dos outros, da sociedade, tá? Então, realmente, é a parte mais difícil. De todo esse processo que eu mostrei para vocês, a parte mais difícil é a primeira parte, o primeiro passo, que é ter consciência. É o mais difícil, mas é possível. Tem que treinar. Reencarnamos várias vezes, mesmo com mudança interior, fazendo as coisas certas, achando que sejamos fazendo o melhor. Aqui, Margarida, tá? Toma um pouco de cuidado, porque eu não estou falando de ações aqui fora. É, se você está agindo da forma como é esperado, se agindo, entre aspas, da forma correta. Para mim, a ação é consequência de algo interno. Eu estou indo olhando para a raiz e não para a consequência. Tá? Qual que é a raiz? Consciência ou inconsciência do que está dentro de você. Então, tem que olhar para isso. Como conseguir força suficiente para não se deixar contaminar pelas agressões insistentes do outro? Bem, aí você tem que olhar para você, né? O que faz você aceitar isto? Que internamente faz isso? Ou melhor, o que internamente está talvez atraindo a agressão de uma outra pessoa em você? Talvez tenha algo aí dentro que possa estar trazendo esse padrão aí. Tem que olhar. E se não é nada interno, bem, aí você tem que tomar uma decisão, o que que você quer para sua vida. E eu não vou falar o que que você tem que fazer, você tem que descobrir. E quando a gente teve vários e vários conflitos com uma pessoa e a gente tenta de toda forma voltar a amar a pessoa, mas ele fere, ofende o tempo todo, não estou falando de relacionamento amoroso, e sim familiar, tipo mãe e filha. Relacionamento dentro de famílias, né, são coisas assim bem complexas. Relacionamento marido e mulher é algo bem complexo. Novamente, gente, né? Se você se transforma pela consciência, naturalmente o outro vai mudar também, sem você fazer nada aqui fora. Todos nós somos conectados com 100 mil outras pessoas. Se algo muda aqui dentro, as outras pessoas que a gente está conectado também vão sofrer algum tipo de mudança. No caso de mãe e filha, que é algo muito mais lógico, muito, muito, muito forte, tá? Se uma das duas, a mãe ou a filha, fizer isso que está sendo falado aqui, de trabalhar a consciência, e aí para ajudar a gente, vai receber a Nanda, que a gente tem todas as quartas e domingo, vai participar do estado de pico, talvez participe de alguns dos cursos, tá? Para ajudar no trabalho de consciência. Porque quanto mais você vai se tornando consciente, algo vai mudando em você. E essa pequena mudança em você pode fazer uma mudança no relacionamento. Não é tentar mudar o outro, tá? É se observar, porque quando o coração começa realmente a florescer através da consciência, o outro vai ser impactado. Você não precisa falar nada, o outro vai ser impactado. Talvez o outro vai mudar a forma de falar, o outro vai mudar a forma de se comportar. Porque você mudou. Sair da mente, abrir o coração e despertar a consciência. Seria isso um bom começo? Na verdade, não, Giselma, tá? Não é sair da mente, tá? A gente começa com a mente. Que a mente, lembra, o início é eu sou a mente. Eu sou essa multidão. Eu sou esse monte de conflito que tem dentro. Primeiro tem que reconhecer isso. Esse é o primeiro passo. Aí que eu começo o despertar da consciência, né? Porque o coração só vai se abrir depois que você der esse primeiro passo.
Sair da mente só vai acontecer depois que você deu o primeiro passo, que o coração floresceu, aí depois é que vem o sair da mente, tá? A sequência é essa. Alma e espírito, né? Não vou estar falando de alma e espírito. Tem alguma coisa aqui? Como lidar com a inveja de outra pessoa que não gosta de ver nossa luz? Ah, como lidar com a inveja dos outros? Ah, o problema é do outro, né? Tá? Não se preocupa com a inveja do outro. Gente, foca em vocês, tá? Né? A gente tem que. Aqui é um trabalho até egoísta. Você só pode pensar em você. Você só pode olhar para você. Né? Os outros têm a vida deles, eles que têm que pensar neles, tá? Porque quando você começa primeiro a pensar em você e começar a se conhecer, chegar nesse chamado eu verdadeiro, né? Aí que a coisa vai mudando em você, aí o outro se transforma. Aí depois, quem sabe, essa inveja vai embora. Mas você tem que trabalhar com você, não esquece os outros, gente, né? O problema da inveja do outro é problema dele, não é problema seu. Pode dizer então que nossa alma é nossa vida, existência, projeções de nada. Opa, calma aí. Pode dizer então que nossa alma é nossa vida, existência, projeções da nossa multidão no mundo externo, aguardando ser acolhidos, amados e libertados, ou seja, as memórias que atuam no nosso agora. Bem, deixa eu ver se eu entendi, tá? Ah, eu não vou falar de alma e espírito, né? Eu acabei usando essa palavra, talvez não devesse ter usado, mas conheça a ti mesmo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Aí o restante vem. O restante começa a fazer sentido. Primeiro, conheça a ti mesmo. Tudo aquilo que eu falei antes, né? Eu até comentei no início. Eu vou voltar muito para essa mesma coisa. Você tem que olhar, você tem que ver para você. Aliás, no nosso próximo encontro, eu vou falar mais disso, desse processo de como olhar para si mesmo, tá? Que aqui não dá tempo. É, então, então, vocês já estão convidados para o próximo, para o próximo Como Resolver Seus Problemas, onde eu vou falar sobre integridade interior, que é a ferramenta que a gente usa para isso, né? Para ir se conhecendo. Estado de pico, mais alguma coisa? Podemos trazer personalidades de vidas passadas? Pode ser, sim. Se vocês, alguém, um dos temas que eu abordei foram os dos programas, os 10 programas, tá? Um dos programas está ligado a vidas passadas. Então, sim, sim. A gente está recebendo influência de vidas passadas, a gente está recebendo influência, quando eu falo influência, a forma de pensar. Tá? Está recebendo influência dos genes, né? Os genes dos nossos pais, que a gente recebeu dos nossos avós. Ele está recebendo influência da forma como da nossa gestação na barriga da mãe, no ventre da mãe, da forma como a gente nasceu. Gente, dá uma assistida nesse vídeo, tá? Tá lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Porque muita coisa que eu falo aqui, gente, vocês não devem ver como coisas separadas. Se vocês olharem todos os encontros que foram feitos, todos os temas convergem. Então, uma coisa ajuda a complementar a outra, tá? E que não dá para falar tudo, né, em apenas 30 minutos, 40 minutos. Então, a gente vai abordando um tópico, um outro tópico, mas entendo, essas coisas convergem, se complementam, tá? É, Bem, é isso aí. Alguma outra pergunta, gente? Deixa eu ver se alguém aqui no Instagram fez alguma pergunta também. Sentar e observar. É isso aí, é isso aí. É isso que a gente precisa fazer. Senta e observa. Observa você, tá? Não os outros. Gostaria de encontrar no Instagram. Como compartilhar seu pai? Consegue compartilhar o meu perfil? O meu perfil no Instagram é @pragyana Diksha.
Mas se bem que ele tá meio paradão, tá, gente? Eu não sou, já tive minha época de Instagram. Quem sabe ainda volte. Mas tem meu perfil lá e tudo. Procure por Praguian, fica mais fácil. Vou colocar um nome aqui. Eu tenho dois perfis, né? Eu tenho Praguian e tenho o Aras também. O Aras também é outro nome fácil de achar. Acho que só tem um. É, bem, gente, deixa eu... Opa, tem mais coisa aqui. A gente foge muito do aqui e agora, né? Sim, é. Daí acaba perdendo a oportunidade de se conhecer. Exatamente, muito bem colocado. Tá? Gente, é isso aí, tá? Eu sempre tento fazer em 30 minutos, nem sempre dá certo isso, tá? E tem certos temas que eu sei que exigem mais tempo, tá? Sim, eu tenho outras perguntas aqui. Quantas vezes ao dia se olhar? O mais que puder, né? Pelo menos uma vez, né? Pelo menos 5 minutos. Mas se conseguir fazer 3 vezes, né? Ótimo. Como resolver a rejeição? Hum, Aqui, gente, eu peço desculpa, mas acho que a resposta sempre vai ser a mesma, ou a maioria das vezes. Observa a rejeição em você. De onde vem essa rejeição? O que faz você achar internamente que você está sendo rejeitado? Não estou falando de ações aqui fora. Estou falando que pensamentos existem internos, que conversa interna é essa que cria a rejeição, o sentimento, a emoção de rejeição, tá? Observa isso. Bem, gente, é isso, já deu mais de uma hora, tá? Novamente, participa lá dos encontros que a gente tem, né? A gente está fazendo isso, né? A gente chama nós, os voluntários do Cevax, para poder, para vocês, porque a gente quer viver num mundo melhor, tá? A gente se transformar, quer que vocês se transformem também, porque a gente vai criar um mundo melhor. E nós queremos isto. Espero que vocês também. Então, gente, eu agradeço muito, né? Se você quer saber mais, né, entre em contato com a gente pelos nossos canais do Instagram, pelo nosso site, pelo e-mail. A Magrid, né, que é a pessoa que cuida disso tudo, ela está aqui também. Tá? Aliás, ela me dá muito suporte. Obrigado, Magrid. E se quiser saber de algum outro tema específico, escreve também, né? Que depois a Margaret passa para mim, né? Que pode estar criando um encontro, né? Para falar de algum tema específico que vocês possam estar trazendo. E também assista os vídeos que estão lá no YouTube. Estão aqui no Instagram também, tá? Mas lá no YouTube tem a apresentação, coisa que não dá para colocar no Instagram. Então, dá uma observada, tem muito material lá. Nossa, já tem mais de um ano que tem esses encontros mensais. Então, tem muita informação legal, tá bom? Para ajudar vocês. Assim, esse é o objetivo. Passar algo que possa ser útil para vocês, para o seu crescimento. Muito obrigado, gratidão por presença de todos vocês, tá? E a gente se encontra em dezembro, onde eu vou falar sobre integridade interior. Depois a gente passa a data, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Gratidão, Magrid, pelo todo o apoio. E até a próxima.